Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre mediunidade semiconsciente, mediunidade consciente e inconsciente. Seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo, meu querido e minha querida, vocês estão bom? Porque eu tô ótimo mais uma vez. Eu sou José João Neto, sou dirigente do terreiro de Umbanda Casa de Fé e nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco de conhecimento umbandista para você. Vamos falar nesse vídeo sobre mediunidade semiconsciente, inconsciente, consciente, o que é, como que funciona cada uma, por que cada uma existe. Vamos falar um pouquinho sobre isso para você entender melhor. Primeiramente, nós vamos falar sobre mediunidade inconsciente, aquela mediunidade que o médium não tem consciência do que está acontecendo durante o trabalho mediúnico, durante a incorporação, tá bom? A mediunidade inconsciente, pessoal, ela foi muito utilizada lá no início da Umbanda, quando a Umbanda nasceu, né? Lá no seu início, quando a Umbanda começou a se fundamentar, ela era extremamente necessária. Era extremamente necessária a utilização desse tipo de mediunidade para quebrar o preconceito que existia inicialmente com a Umbanda, né? Para transmitir um conhecimento para os membros umbandistas daquela época, né? Uma vez que não tinha livros, não se tinha vídeos, né? Não se tinha meios de ensinar os umbandistas. A literatura que tinha, né? Os ensinamentos que se tinham naquela época eram os ensinamentos espíritas, né? Então a Umbanda tinha muito a ensinar, muito a oferecer, mas a Umbanda requeria que as pessoas precisassem saber do que se tratava aquela religião. Então a mediunidade inconsciente ela veio para isso, né? Para que o médium não interferisse no trabalho, para que o médium não interferisse nos ensinamentos, né? Para que o médium não tinha um bloqueio mental preconceituoso. Por exemplo, nossa, mas eu vou ter que imitar uma criança, eu vou ter que me passar por um índio. Então o médium tinha certo preconceito, né? A sociedade também tinha certo preconceito. E o preconceito com a sociedade ele era quebrado quando se tinha um grande ensinamento, né? Às vezes uma pessoa que tinha problema, um distúrbio mental, na verdade não era um distúrbio mental, era uma mediunidade precisando ser trabalhada, ou tinha uma doença que não curava, né? Então a mediunidade inconsciente ela começou a se fazer presente na Umbanda, ela foi, né, presente na Umbanda durante o seu fundamento, durante os seus primeiros anos, para que isso fosse mostrado, né? Para que o médium não interferisse, como eu disse. Então a mediunidade inconsciente, a que o médium não tem consciência do que está acontecendo, ela foi muito necessária no início da Umbanda. Tá? Então, basicamente, o médium não tem consciência do que está acontecendo durante a mediunidade inconsciente. Tá? O médium, como se ele dormisse, né? Ele não lembra do que aconteceu, por que aconteceu, ele não tem controle dos seus movimentos, não tem controle da sua fala. Simplesmente, quando a incorporação termina, o médium acorda, né? Vamos dizer assim, tá bom? Então, com o passar dos anos, o mundo umbandista foi crescendo, né? A Umbanda foi trazendo mais adeptos, foram aparecendo mais pessoas umbandistas, mais pessoas querendo participar da Umbanda, livros foram sendo escritos, ensinamentos foram sendo passados, as pessoas que estavam dentro do terreiro, sempre dentro do terreiro, começaram a aprender mais sobre o que era a Umbanda, né? Aquilo foi se transformando em cultura e aos poucos o povo foi aprendendo. Com o povo aprendendo, com o preconceito sendo quebrado, a necessidade de existir a incorporação inconsciente ela foi sendo diminuída, né? A necessidade de ter a incorporação inconsciente foi desaparecendo, né? Já não era tão necessário que os médiuns fossem isolados durante o trabalho mediúnico, né? Eu falo isolados de uma maneira, né? Porque o médium ele continua presente ali, ele só não está apto das suas faculdades mentais em 100%, né? Ele não vai lembrar aquilo do que aconteceu 100% ali, né? Então, o tempo vai passando, a necessidade de ter médiuns inconscientes diminui, começam a aparecer médiuns conscientes, né? Aquele médium que ele tem consciência do que está acontecendo ali, ele está presente no trabalho, ele consegue enxergar o que está presente, ele não some, né? Ele não dorme durante o ato de incorporação.
Ele não dorme durante o momento que ele está incorporado, né? Ele está presente ali. E com essa mudança, né, nesse meio tempo que essa mudança começou a acontecer, existiu um grande tabu, que é o que muita gente sofre com isso até hoje. Sou eu que estou aqui ou é o guia? Eu estou fingindo ou tem realmente um guia espiritual aqui comigo? Como que isso acontece, né? Por quê? Porque o médium consciente, ele tem consciência daquilo que está acontecendo naquele momento. A incorporação acontece, o guia espiritual está acoplado a ele, junto ao seu sistema nervoso, junto aos seus chakras, só que ele ainda consegue escutar, ele consegue enxergar, ele consegue entender o que está acontecendo à sua volta, né? E isso criou um grande tabu, isso criou um grande mar de dúvidas, né, mediúnicas, vamos dizer assim, que os médiuns ainda tendem a nadar nesse mar de dúvidas ainda, né? E a gente está aqui conversando sobre isso por causa disso, para quebrar um pouco dessas dúvidas para vocês. Então lá atrás, na mediunidade inconsciente, o médium não tinha noção do que acontecia enquanto ele estava incorporado, enquanto o trabalho mediúnico estava acontecendo. Enquanto na mediunidade consciente, o médium consegue entender o que está acontecendo ao seu redor, ele consegue enxergar, ouvir, né? Ele escuta a fala, ele vai falando, né? Ele vai sentindo as vibrações do guia, vai dando a intuição de falar e ele fala, né? E aquilo vai se mostrando muito essencial para o médium. Por que a mediunidade consciente é essencial para o médium? Eu digo ainda que é uma bênção para o médium. Por quê? Com a mediunidade inconsciente lá atrás, o médium ele não aprendia junto com o guia. Para o médium aprender, ele tinha que estar desincorporado durante o trabalho mediúnico dos outros médiums, né? Ele tinha que estar na sessão, na gira, desincorporado para poder aprender. Enquanto na mediunidade consciente, na mediunidade que o médium consegue escutar e ver, enxergar as coisas ao seu redor, ele aprende com o próprio guia. O guia pode falar e ele vai escutar e ele mesmo vai aprender. Às vezes ele vai estar dando um recado para a pessoa e ele vai estar aprendendo aquele recado também, né? Então a mediunidade consciente ela é uma bênção para o médium. E é sim, tá? Mas entre meio a essas duas mediunidades, entre a mediunidade consciente e a mediunidade inconsciente, nós temos a mediunidade semiconsciente, que é a mediunidade que o médium vai estar presente durante o trabalho mediúnico, ele vai estar consciente durante o trabalho mediúnico, mas ao fim do seu trabalho de incorporação, no fim da incorporação, ele não vai conseguir lembrar, ele vai esquecer aquilo que foi acontecido, aquilo que aconteceu durante a sessão, tá? Então, o médium semiconsciente, ele vai trabalhar mediunicamente, ele vai estar presente, ele vai escutar os recados dos guias, né? E ele vai, no final da sessão, ou então algumas horas depois, alguns dias depois, ele vai esquecer totalmente o que aconteceu ali naquele momento, naquele dia que ele estava incorporado junto do guia espiritual. Na mediunidade semiconsciente, o médium ele ainda vai lembrar de algumas coisas, né? Ele ainda vai lembrar algum recado, ele ainda vai lembrar alguma mensagem. E a gente sempre fala que se o médium semiconsciente ele lembra de alguma coisa que foi do trabalho, né? Se ele consegue lembrar o que foi falado no trabalho, é porque ele precisava escutar. Então, o médium semiconsciente ele vai ver o trabalho acontecendo, ele vai escutar, ele vai estar presente durante o trabalho mediúnico, ele vai estar incorporado ali, conseguindo enxergar, mas no final do atendimento, talvez ele não vai lembrar quem ele atendeu, né? Quem o guia espiritual dele atendeu, ele não vai lembrar talvez o recado que foi dado, mas ele vai lembrar do que ele precisa lembrar, tá bom? E nós podemos dizer sim, muito bem falado, né, e com muita certeza, que o médium consciente, ele pode sim se transformar no médium semiconsciente, tá? Mas alguns não alteram esse fator, tá? Alguns permanecem conscientes durante todo o seu tempo mediúnico, durante toda a sua vida mediúnica, tá? E alguns começam a trabalhar conscientemente e com o tempo passam a ser semiconscientes, tá? Não acontece do médium se transformar no médium inconsciente, porque, como eu disse para vocês, não existe mais a mediunidade inconsciente, tá? O médium inconsciente ele não é mais necessário no trabalho da Umbanda, tá bom? É muito necessário que o médium seja consciente para ele aprender junto dos guias, entendeu? Então o médium consciente ele pode sim se transformar no médium semiconsciente, tá? E o que vai fazer o médium consciente se transformar em semiconsciente? Eu acredito, e é o que eu ensino aqui no terreiro para os nossos membros da casa, que o médium ele está ali consciente.
Ele chegou no terreiro, ele é novato, ele começou a desenvolver, ele começou a conhecer sua mediunidade, ele vai ser consciente, tá? Ele vai estar 100% consciente durante o trabalho mediúnico, tá bom? E com o tempo, aquele médium, ele vai perdendo aquela ansiedade que ele tem, aquela fome, né, de conhecimento, aquela fome do novo, né? Tudo é novo para aquele médium. Então ele vai começar a perder isso. Ele vai começar a ter mais tranquilidade, ele vai começar a ter mais serenidade, automaticamente ele vai gerando mais confiança, né? Vão aparecendo algumas provações para aquele médium e ele vai criando mais confiança até ele chegar num ponto que ele está estável, né? A sua mediunidade se faz estável, ela já não é mais interferida pelas pequenas emoções do dia, né? Aquele médium já se faz, como digamos, de coração. Né? Então, nesse momento que o médium ele absorve conhecimento, ele absorve experiência, ele se adapta melhor às energias, ele consegue emanar mais energia para o guia consegue emanar mais energia para ele é mais confiante, ele é mais ele. Então, nesse momento, né, que ele, de acordo com que ele vai alcançando isso, ele vai se fazendo mais semiconsciente, tá? Lembrando que ele vai ficar semiconsciente se ele for um médium semiconsciente. Se ele for um médium que tem a consciência dele no momento da mediunidade 100%, ele não vai alterar isso. Mas por que com o tempo esse médium vai ficando semiconsciente, né? Nós entendemos que a mediunidade ela é a união das duas forças, né? É o médium com o guia espiritual e as forças unidas dos dois, né? Ou seja, o médium está presente ali com a sua energia, com a sua carne, com a sua vibração, e o guia espiritual também está presente ali com a sua vibração, com a sua energia. Aquelas energias, aquelas duas energias são acopladas, né? Aí é feita a incorporação. O médium está ali com os seus chakras alinhados, o seu corpo, a sua preparação, os seus preceitos feitos, a sua energia ali. E o guia vem com as energias dele também para acoplar o médium para poder fazer o trabalho mediúnico unido. Se o médium tem algum bloqueio mental, por exemplo, ansiedade, ou por exemplo, falta de confiança, ele fica pensando em outras coisas durante o trabalho mediúnico, o guia não consegue fazer aquele acoplamento da maneira 100% correta, da maneira 100%, né, fluidicamente falando, da maneira que ele vai mandar toda a energia para aquele médium, ou aquele médium vai transmitir também a energia dele de volta para o guia, para poder fazer essa troca energética. Então, se o médium não tiver 100% disposto a se entregar, aquela mediunidade não vai acontecer da maneira correta. E a partir do momento que ele dedica 100% da sua energia, do seu corpo, do seu tempo, da sua mente para o trabalho mediúnico acontecer, ele vai acontecer da maneira que ele tem que acontecer. E muitos só alcançam a mediunidade semiconsciente quando isso acontece. Muitos dos médiuns só alcançam a mediunidade semiconsciente quando se entregam 100% e deixam de duvidar da mediunidade e deixam de ter bloqueios, né, na sua mente. Então, no começo, quando o médium chega no terreiro de Umbanda, ele começa o desenvolvimento espiritual, ele vai sim estar 100% consciente, ele vai muito se perguntar, né, ele vai ter muita dúvida sobre se é ele ou se é o guia que está ali naquele momento. E se você é médium iniciante e tem essas dúvidas, pergunta para o dirigente espiritual da sua casa. Né? Se você está junto de nós aqui na Casa de Fé, pergunta para mim, pergunta para os conselheiros da nossa casa, nós vamos saber te instruir, né? O dirigente da sua casa, do terreiro que você frequenta, vai te instruir da maneira correta. Por quê? Porque todos nós passamos por isso, né? Todos nós passamos, todos os médiuns passam por isso em algum momento, e é natural, é interessante você passar por esse momento naturalmente, tá bom? Então essa dúvida, se é você ou se é o guia, ela vai permanecer durante um tempo. A partir do momento que você tiver as suas provações, a partir do momento que o guia espiritual te der as provações que ele pode te dar, você vai passar a ter mais confiança, tá bom? Então, mediunidade inconsciente, aquela que o médium não tem consciência do que está sendo realizado. Mediunidade consciente, aquela que o médium está presente 100% durante o trabalho espiritual, ele tem consciência do trabalho espiritual. E a mediunidade semiconsciente é aquela que o médium está ali vendo, escutando, ele está consciente no trabalho espiritual, mas depois de um tempo ele esquece o que aconteceu durante o trabalho espiritual, tá bom? Ficou com dúvida sobre esse assunto? Deixa nos comentários aí qual que é a sua dúvida, a gente vai tentar responder, tá bom? Se você gostou do conteúdo, deixa um joinha pra gente aí. Se você não gostou do conteúdo, deixa no comentário o que você não gostou pra gente poder consertar, né? Pra gente poder mudar, quem sabe, né? Você nos ajuda a melhorar.
e ajuda também a gente a distribuir conhecimento, né? Manda esse vídeo para aquele amigo seu que você sabe que precisa escutar sobre isso, compartilha aí nas suas redes sociais, manda para aquele grupo de amigos de fé que você tem. E mais uma vez, muito obrigado, meu querido e minha querida. Tchau, tchau.